Olá, meus irmãos, graça e paz a todos, que neste momento você possa estar abrindo seu coração para tudo aquilo que Deus vai fazer esse dia, né? Seja a hora que você estiver, que você possa adorar a Deus de todo o seu coração. Nós estamos aqui, né? Você está aí na sua casa e mesmo, né, nós distantes, nós possamos juntos adorar esse Deus, buscar esse Deus, cultuar o Senhor, que você possa fazer desse dia um tempo, nesse momento, um tempo de louvor, adoração ao nosso Deus, que merece sim todo louvor, que merece toda adoração, e que juntos nós possamos cantar que Deus, Ele está perto de nós, está perto de você, está perto de mim, Ele está aqui, Ele está aí com você, que você possa cantar ao Senhor de todo o seu coração. Cantar ao Senhor, diga. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são Jesus, cante. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia, Senhor Deus. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente, Deus, na minha vida, Deus, na vida de cada um, Senhor Jesus. E se nós estamos aqui, Deus, é para te adorar, Deus, é para te buscar, Deus. Seja em cada lar, Deus, esteja com cada um, Deus, Pai, enchendo com o teu poder, com a tua graça, Deus, que nós possamos declarar, Deus, que tu és grande, que tu és invencível, Deus, que tu és o Deus poderoso. Vamos continuar louvando ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele é grande, Ele é poderoso.
cantar ao Senhor, diga. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Que o Senhor diga. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Cante, Senhor, bem forte, diga. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus cante. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Que Ele é grande, Ele é invencível, cante. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Diga assim: Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ó Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, tu és invencível, Deus, tu és a cura, cura para esse mundo, Deus, cura dos nossos corações, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai. E Deus, como essa próxima canção que nós vamos cantar, uma canção para alguns de nós, Senhor Deus, nova. Que o Senhor venha, Senhor Deus, agir, Pai. Age nos nossos corações, porque Tu és o Deus do milagre, Deus, da promessa, Pai. Nós cremos nisso, Senhor Deus, Pai. Você possa cantar conosco essa canção? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei,
estás aqui, estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui, Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. me sustenta, cante assim. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
Ó Senhor Jesus, Tu és, Deus, esse Deus, Pai, de milagre, Deus, esse Deus de cura, Deus. Ó Senhor Jesus, venha operar, Deus, em cada coração, Deus. Cada coração, Deus, nos seus lares, Deus, neste momento, Deus. Venha, Deus, com o Teu Espírito Santo a tocar cada coração, Pai. Para que cada pessoa possa sentir a Tua presença, ser curada, ser transformada, Senhor Deus Pai. Faça, Deus, um milagre, Deus Pai, em cada coração, Senhor Jesus. Para que cada pessoa, Deus, possa confiar em Ti, Deus, e descansar nesse Deus maravilhoso e poderoso, Pai, que está sempre a socorrer, Pai. Confio só em Ti. Diga ao Senhor: Tu és minha esperança. Sozinho não estou, contigo vou chegar. Hoje decido crer, além das circunstâncias, pois o que Deus falou irá acontecer. Sei que Tua voz é a certeza do meu milagre. Não vou me calar, preciso Te ouvir. Mais uma vez, confio. Confio só em Ti. Tu és, Senhor. Tu és minha esperança. Sozinho não estou, contigo vou chegar. Hoje decido crer, além das circunstâncias, pois o que Deus falou irá acontecer. É verdade, Senhor. Sei que Tua voz é a certeza do meu milagre. Não vou me calar, preciso Te ouvir. Eu creio, mesmo se ninguém crê. Eu ouço Sua voz me dizer: Te dou hoje a vitória da fé. Eu vejo Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém crer. Eu ouço Sua voz me dizer: Te dou hoje
A vitória da fé te dou hoje. A vitória da fé te dou hoje. A vitória da fé. Ô Senhor, isso é verdade, Pai. Nosso desejo, nosso coração é que o Senhor fale as nossas vidas, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está agindo, que o Senhor está falando as nossas vidas nessa manhã. E que privilégio, Pai, que privilégio podermos abrir o nosso coração, sabermos que o Senhor está falando conosco, saber que o Senhor está agindo em nossas vidas. E nesse ambiente de adoração ao Senhor, nesse ambiente, ó Deus, em que nós estamos derramados na Tua presença, é que nós queremos clamar, ó Deus, por pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo momentos delicados na sua saúde, pessoas que estão enfrentando perdas, pessoas que precisam da intervenção sobrenatural do Senhor sobre as suas vidas, ó Pai. Nós começamos orando, ó Deus, em favor da família da Érica, que perdeu seu pai nessa semana. Pai amado, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja confortando e consolando o coração dela, toda a sua família. Ó Deus, que este momento seja um momento de manifestação do Teu amor, de revelação do amor e da graça do Senhor, da bondade do Senhor sobre a vida da Érica e de toda a sua família. Então cuida deles neste momento, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Deus amado, realmente o conforto, o consolo, o renovo do Senhor sobre essa vida, sobre essa família, neste momento tão duro que eles estão enfrentando, Pai. Nós também queremos continuar orando, Deus, pelo pastor Marcelo Gomes, que está internado ainda em Maringá. O professor Natal também, lá de Paraíso do Norte, que também está internado em Maringá, enfrentando, ó Deus, o Covid-19. Que o Senhor manifeste seu poder. Também queremos orar, ó Deus amado, pela dona Lucila, ó Deus, que está numa situação gravíssima no hospital. É só o poder do Senhor que pode restaurá-la, é só o Senhor que pode manifestar a Tua graça, a Tua bondade sobre ela. Então restaura, Deus, a vida dela. O professor Kiko Ribeiro, ó Deus, que perdeu, ó Deus, a sua mãe nessa semana, conforta e consola o coração dele também, Jesus. Ó Deus, nós estamos vivendo um momento caótico, um momento de colapso na saúde, na política, na vida desse país. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia dos nossos governantes. Tem misericórdia do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito. Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos. Que haja, Deus amado, revelação do alto, do Senhor, que é só o Senhor que pode nos socorrer neste momento que nós estamos enfrentando. Oramos, ó Deus. E de uma maneira muito especial também nessa manhã nós queremos orar pelas pessoas que estão na linha de frente da saúde. Os profissionais de saúde que têm trabalhado, ó Deus, incansavelmente, incessantemente durante todo esse período de pandemia que nós estamos enfrentando. Os profissionais da Santa Casa, os profissionais da Santa Casa da Unidade Morumbi. Pai, em nome de Jesus, cuide daquelas vidas, ó Pai. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, fisioterapeutas, psicólogos. Pai, em nome de Jesus, cuida deles, Deus. Manifesta o Teu poder e a Tua presença sobre eles. Também oramos para aqueles que estão internados, seja pelo Covid-19, seja, ó Deus, por qualquer outra enfermidade. Põe a Tua mão, Deus, sobre essas vidas. Que haja, Deus, uma restauração da fé, para que essas vidas possam experimentar o Teu cuidado, a Tua presença, o Teu agir, neste momento tão difícil que eles estão enfrentando, que estão vivenciando. E tantas pessoas, ó Pai, que têm passado por dificuldades financeiras, econômicas, pessoas que às vezes não têm o que comer em casa. Pai, tem misericórdia, tem misericórdia. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a enfrentar esse momento, nos ajuda a passar por esse momento. Que a Tua presença real e verdadeira esteja agindo em nossas vidas, em nossos corações, e possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu agir. O Senhor é Deus de milagre, como nós cantamos. O Senhor vem nos socorrer, ó Deus, e o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, manifesta Teu poder, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, na graça e na paz do Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre a sua família, né, nesse domingo tão especial que nós temos hoje, né. Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, o ensaio sobre a fé, e queremos
falar de 2 aspectos muito importantes dessa vida de fé que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas antes, deixa eu falar com vocês algumas coisas bem rapidinho que estão acontecendo na nossa igreja nessa semana. O decreto estadual foi prorrogado até o dia 1º de abril, e nós estamos mantendo, então, a estrutura de atendimento mínima aqui na igreja, para atendimento pastoral. Então, se você precisa de algum atendimento pastoral, nós estamos evitando visitação, esse tipo de coisa, tá, irmãos? Porque isso faz parte desse processo. O decreto nos autoriza a fazer os atendimentos presenciais, né? Atendimento na igreja, né? E para aconselhamento, oração, respeitando as distâncias e todos os protocolos de saúde. Então, se você precisa de alguma coisa, entre em contato com a gente. Oração, quiser conversar, nós estamos à disposição, tanto eu quanto o pastor David durante a semana, né? O Joelvis no fim de semana. Nós queremos que você nos ajude, fique conosco, venha participar conosco, venha estar conosco, no sentido de nós abençoarmos sua vida e de nós caminharmos juntos nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, tá? Então, os atendimentos acontecem sempre de sábado até quinta-feira, das 9 ao meio-dia, você pode entrar em contato conosco, e se for depois desse horário, você entra em contato conosco também, para a gente poder agendar e fazer esses atendimentos pastorais, e esse acompanhamento pastoral dessa forma, tá, irmãos? Uma outra coisa importante que nós estamos desde ontem na semana de oração em nossa denominação. Né, a liderança nacional da nossa denominação convocou todas as igrejas missionárias do Brasil para uma semana de clamor, de jejum, de oração, em favor desse momento que nós estamos enfrentando. Né, nós temos pastores na nossa denominação que estão com Covid, nós temos pessoas que estão passando por um momento difícil, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, né, pessoas, parentes, amigos, né, que nós estamos vendo aqui, cada dia que passa, multiplica o número de casos, o número de pessoas que estão enfrentando este momento difícil que nós estamos passando no nosso país. E se nós não orarmos, irmãos, não vai acontecer absolutamente nada. Então, o nosso desafio como igreja missionária no Brasil é desafiar você, desafiar a sua família, a nós todos juntos estarmos orando. Então, em função disso, nós queremos também encurtar um pouquinho mais essa distância que esse momento do isolamento social está nos dando. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, até a próxima sexta-feira, né, nós teremos, que vai fechar, né, o ciclo aí dos 7 dias, nós estaremos às 8 horas da noite fazendo uma live de oração. Tá? Nós vamos fazer essa live na minha página, né, os irmãos vão receber as notificações, mas fique atento ali por volta de 8 horas da noite. Né, nós vamos tentar sincronizar a transmissão também do YouTube, no Facebook, como nós fazemos durante a transmissão aqui da nossa celebração. Nós estamos verificando isso, mas na minha página pessoal do Facebook, amanhã, com certeza, às 8 horas da noite, nós estaremos fazendo essa live. Teremos ali uma breve meditação e depois, para nós todos juntos estarmos orando por este momento, enfrentando esse momento. Então, nessa semana, de segunda-feira amanhã até a sexta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos essa live de oração. Tá bom, irmãos? Então, não deixe de participar, não. Ajude a divulgar também, vamos unir a nossa fé, vamos nos unir em oração, para juntos nós podermos mover o céu, para que o Senhor intervenha nessa situação que nós estamos enfrentando, né, para que também a vacina chegue logo, e nós possamos então vencer esse mal que tem assolado o nosso mundo, né? Não é apenas o nosso país, tem assolado o mundo, porque isso que está acontecendo no Brasil também está replicando e acontecendo em outros lugares do mundo. Tá? O Brasil não é apenas o Brasil, como muita gente tem dito por aí, que está vivendo esse caos. Ontem a França começou com medidas de mais restritivas a partir de segunda-feira, a Inglaterra está indo para o mesmo caminho, a Inglaterra tem metade da população vacinada já. Então, é um momento difícil, não é um momento de politizar, não é um momento de fazer nada disso, é um momento de orarmos. O papel da igreja é orar e clamar ao Senhor neste momento, tá bom? E por falar nisso, os irmãos sabem que semana passada nós demos aqui uma notícia, né, que o Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Paranavaí montou na frente da Santa Casa, ali de frente com o Centro de Especialidades, montou uma tenda ali para atendimento da população. E existe então uma escala de igrejas acontecendo até o dia 11 de abril, né, várias igrejas estão participando e se envolvendo. A nossa igreja vai ter o seu momento ali de culto e oração e intercessão ali na tenda, na próxima quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Tá? Alguns irmãos me procuraram semana passada, né, querendo fazer parte, querendo ajudar, e eu quero desafiar você também a fazer a mesma coisa. Tá? Então, assim que terminar o culto hoje, manda mensagem ali para mim no WhatsApp, né, para a gente poder passar para você informações de como vai acontecer. Né? Nós temos ali alguns horários, né, algum período, mas especialmente no período das 6 da manhã até as 8 da manhã, se você puder estar conosco, vai ser muito especial, porque é o momento que nós teremos um culto, teremos ali oração pelas pessoas que estão por ali,
né? Então, eu quero convidar você e desafiar você a estar conosco, né? Nós vamos tomar todos os cuidados, é obrigatório tomar todos esses cuidados, né? Inclusive até as igrejas estavam levando café da manhã, esse tipo de coisa, a vigilância já pediu para parar por causa justamente da aglomeração. Então nós vamos ter o distanciamento de 1,5 m, dentro daquilo que o protocolo da Vigilância de Saúde de Paranavaí determinou que nós fizéssemos, tá? Então, nós precisamos de 10 pessoas para nos ajudar durante esse período, né? Nós já temos aí algumas pessoas, mas você pode participar. Nós temos em torno mais ou menos de umas 6 pessoas já que nos procuraram. Então, eu gostaria que nós fechássemos esse grupo para nós estarmos lá nesse horário e podermos abençoar. Se você quiser ir também por lá para ajudar na evangelização das pessoas, distribuição dos livros que nós vamos levar, do material de evangelismo, nós podemos. Na tenda que nós precisamos de 10 pessoas, mas no entorno ali, se você puder nos ajudar, vai ser de grande bênção para nós abençoarmos a nossa cidade, tá bom? Então, quinta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Mas fala comigo, que eu quero passar mais detalhes para você e mais informações de como vai acontecer. Tá bom, irmãos? Uma última coisa que eu quero falar com você é que esse culto que você está vendo aqui agora, ele vai ser reprisado hoje às 19h30. Tá? Então, se você tem pessoas aí que de repente perderam agora de manhã, né, dá um toquezinho para essa pessoa, se de repente tem gente na sua própria casa, que de repente não conseguiu acordar cedo aí para assistir o culto, está fazendo outra coisa, então 19h30 tem essa oportunidade de você poder assistir. E ele vai ficar lá disponível depois, né, nos demais dias, para nós podermos assistir essa série de mensagens que nós estamos pregando sobre a fé. Agora, deixa eu falar, já que nós estamos falando dessa questão da transmissão e do culto e tal, é muito importante, especialmente você que está no YouTube, ali embaixo do vídeo, né, quem está assistindo pelo celular é mais fácil visualizar isso, tem lá o botão do joinha, lá, que é o like, né, que o pessoal fala, que o pessoal brinca falando que é o joinha. Irmãos, eu quero incentivar você a dar um joinha ali nas transmissões da igreja. Por quê? O tal do algoritmo do YouTube, ele reconhece a relevância pelo número de curtidas e nem tanto pelo número de acessos e visualizações. Então, quanto mais nós tivermos esses likes, mais esse vídeo e as nossas transmissões, os nossos cultos, quando ficam disponibilizados, eles vão aparecer lá, se alguém digitar, por exemplo, sobre fé. Se tiver ali atingido esse número, provavelmente o nosso vídeo vai ser listado para que as pessoas possam assistir, e assim a gente consegue multiplicar a palavra de Deus para mais pessoas, e mais pessoas vão conseguir assistir os nossos vídeos. Tá? Então, seja aqui nos cultos, seja no Hora da História, seja na live do JM quando estiver acontecendo, os devocionais que são publicados. Quanto mais joinha você der ali, mais esse vídeo vai ser espalhado e disponibilizado a outras pessoas também. Tá bom, gente? Eu quero orar nesse momento por você, orar consagrando ao Senhor nossa vida financeira, que é o que nós estaríamos fazendo se nós estivéssemos aqui todos juntos presencialmente, né? Orando e agradecendo a Deus. Uma frase que Deus trouxe no meu coração essa semana, que eu falei muito na primeira parada que nós tivemos ano passado, é assim, que nós estamos separados presencialmente, mas nós estamos unidos em espírito. Né? O fato deste encontro que nós estamos tendo aqui não ser presencial, não significa que ele não é real. O fato dele ser virtual não significa que nós não estamos sendo ministrados e abençoados pelo Senhor. Porque é uma realidade espiritual que Deus coloca cada vez que a palavra de Deus é proferida. Então, nós não deixamos de ser igreja porque nós não estamos reunidos. Muito pelo contrário. Agora é a hora da igreja estar mais unida, agora é a hora da igreja estar mais focada em Jesus, com seus olhos voltados para Deus, para buscar o Senhor, para clamar ao Senhor por este momento que nós estamos vivendo. E é nessa pegada de igreja que nós tivemos ano passado, que eu quero falar para você a respeito das nossas contribuições. Nós temos insistido nesses princípios que Deus tem colocado em nosso coração desde o ano passado, da perseverança, da generosidade, da solidariedade, da gratidão. E esse é o momento que nós precisamos viver isso, irmãos. Esse é o momento que eu quero desafiar você que tem tido condições de contribuir, você que tem tido condições de ofertar, de dar o dízimo, de abençoar, não só a nossa igreja, mas também abençoar pessoas que estão enfrentando dificuldade nesse momento, porque, de fato, o caos econômico agora está muito pior do que estava um ano atrás. Então, tem pessoas que estão passando fome, pessoas que estão enfrentando dificuldades. Então, de repente, você não pode ajudar financeiramente alguém, mas você pode dar uma cesta básica. Né? Infelizmente, nesses 2 primeiros meses do ano, caiu bastante a nossa arrecadação de alimentos. Então, eu quero desafiar você a fazer isso. No próximo domingo, antes do culto começar, às 10 horas, chega um pouquinho antes, vem aqui na igreja, traga aí o seu alimento não perecível. Durante a semana também, naquele horário das 9 ao meio-dia que eu disse para você, você pode trazer o seu alimento, se você quiser, de repente, doar uma cesta básica. Enfim, vamos abençoar pessoas que estão precisando neste momento.
né? Então, não só abençoando essas pessoas, mas também abençoar a nossa igreja através das nossas contribuições. Sempre lembrando desse princípio, da perseverança, para nós não desistirmos de fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para ser como igreja e fazer com generosidade, para entender que Deus nos abençoa à medida que nós abençoamos, com solidariedade, entendendo que existe dor e pessoas que estão passando por um momento difícil e precisam da nossa ajuda, e a gratidão, que é aquele sentimento de entender que tudo que nós temos não é nosso, mas provém do Senhor. E Deus então vai nos abençoar, porque é bíblico que o Senhor supriria cada uma das nossas necessidades. Então, com essa pegada, com esse coração, que eu quero convidar você neste momento a orar e consagrar ao Senhor a sua vida financeira, de você orar e consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas neste momento. Amém? Então vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu cuidado, pela tua presença, pelo agir do Senhor em nossas vidas. Que privilégio maravilhoso, Deus, de podermos contar com o Senhor agindo e falando aos nossos corações e nos ministrando em todas as coisas. E neste momento, Pai, nós também queremos orar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas como parte do nosso culto, como parte do nosso louvor ao Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor gere em cada vida, em cada pessoa da nossa igreja, essa perseverança, essa generosidade, essa solidariedade, essa gratidão, para que nós possamos viver plenamente tudo que o Senhor nos chamou a viver. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo manifeste sobre nós, que o Senhor nos dê a provisão que nós precisamos para poder abençoar aqueles que não têm. E, ó Deus, nós clamamos a Ti, para que a bênção e a presença do Senhor esteja sobre cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vai entrar na sua tela aí uma telinha com as informações bancárias, o número da conta da igreja, o código do banco se você quiser fazer uma transferência eletrônica, o CNPJ da igreja para você cadastrar. Também vai aparecer aí o número do Pix, da chave Pix da igreja, se você quiser fazer o Pix, né, e poder fazer a sua contribuição. E também vai aparecer aqui assim na tela um QR Code, onde você vai posicionar a câmera do seu telefone celular ali, e você vai ser direcionado para o site da igreja, onde tem ali uma página que você pode então gerar um documento de doação, e aí você pode fazer essa doação através do seu internet banking, através do aplicativo do celular do seu banco, casas lotéricas, né, o autoatendimento do seu banco, que a gente pede que você evite esses lugares por causa da aglomeração, mas enfim, são várias ferramentas e várias possibilidades que nós estamos disponibilizando para que você possa contribuir, né, com a obra do Senhor e manter a sua fidelidade nas nossas contribuições, para que nós possamos continuar pregando a mensagem do Evangelho, continuar levando não só a mensagem de esperança, mas também abençoando outras vidas e outras famílias, tá bom? Para você que vai contribuir conosco, nosso muito obrigado, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta e eu quero continuar falando para você e conversando com você sobre esse assunto que está aparecendo para você na sua tela, um ensaio sobre a fé. Nós estamos baseando a nossa reflexão dessas 2 semanas no livro dos Hebreus, no capítulo 11. Nós estamos ali até o versículo 7, semana que vem nós vamos continuar mais um pouquinho aqui no capítulo 11 de Hebreus, mas hoje eu quero destacar para você algumas coisas bem interessantes a respeito dessa vida de fé, desse ensaio sobre a fé, dessas reflexões sobre a fé. Mas antes eu quero ler com você, mais uma vez o texto, que está registrado em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, e eu quero ler com você
para a gente se situar aqui no que nós conversamos até agora, na semana passada, e que nós vamos falar um pouquinho mais nessa manhã de domingo. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, acompanha, o texto está entrando aí na sua tela, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim, pelo qual obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho aqui, nesse texto de Hebreus, porque a palavra de Deus, especialmente o capítulo 11 de Hebreus, ela vai tratar de uma galeria de pessoas que tiveram uma vida de fé, vamos dizer assim. Eu particularmente não acho muito legal a gente usar a expressão assim, os heróis da fé, porque eu acho que a Bíblia só tem um herói, que é Jesus, né? Mas vamos pensar como os heróis da fé. E cada uma dessas pessoas, elas tiveram, desculpe, uma oportunidade, uma forma de enxergar a vida de fé que chama a atenção. E aí na semana passada, quando nós começamos a falar a respeito desse ensaio sobre a fé, né, nós destacamos duas verdades que são bem interessantes. Mas antes de entrar nessas verdades, eu quero trazer de novo uma frase que define, uma frase de definição, um pensamento, melhor dizendo, a respeito da fé, da escritora Ila Fernandes, está no slide 8, que ela diz assim, que a fé é o combustível que alimenta a nossa alma, anima o nosso coração, porque a fé não torna as coisas mais fáceis, mas as coisas possíveis. É interessante a gente parar para pensar nisso. É uma forma de você interpretar o que é a fé. E na semana passada, quando nós falamos a respeito da fé, nós entendemos que a fé, o texto de Hebreus, ele não traz uma definição da fé, mas ele traz uma descrição da fé. Porque a fé, como nós vimos no primeiro ponto da mensagem da semana passada, na primeira verdade que nós destacamos na semana passada, que a fé, ela é um antecipador da ação de Deus. A fé, ela é esse antecipador da ação de Deus. Porque a fé, ela é para ser vivida. A fé, ela é para ser, uma vida de fé, ela provém de uma vida de obediência a Deus. Então é interessante pensar nessa questão, que a fé, ela não se define, mas ela se vive. Você não pode pensar na fé apenas como um conceito, mas a fé é uma vivência. Por isso que o texto de Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Porque quem vive essa vida de fé, ele precisa viver nessa perspectiva e nessa pegada de que a fé, ela vai me fazer viver um padrão de vida que vai além daquilo que é natural, daquilo que está diante de nós. Então, é interessante observar que a fé, ela vem agindo e vem na minha vida, na sua vida, como antecipador. Então, ela sendo um antecipador, ela é uma confirmação do que Deus está fazendo. E sendo ainda um antecipador, ela move o sobrenatural de Deus. E é interessante isso, porque o texto de Hebreus também diz que pela fé nós entendemos que todo o universo ele foi formado pela palavra de Deus.
Ou seja, a fé, ela vem associada e alinhada a essa ideia de que Jesus, o agente principal e agente da criação, estava presente na criação, onde, então, pela fé, nós entendemos que Jesus, que essa palavra de Deus viva e eficaz, ela continua agindo e continua trabalhando nas nossas vidas e nos nossos corações. Agora, é interessante também observar que essa fé, ela vai mover o sobrenatural de Deus. Porque se ela é uma certeza de coisas que esperam, e ela é a convicção de fatos que não se veem, tem muita coisa que vai acontecer na minha vida, na sua vida, que é sobrenatural. Tem muita coisa que vai acontecendo na nossa trajetória de vida, que vai além da compreensão humana. Por isso que a fé é esse antecipador da ação de Deus. Eu consigo viver a fé, não apenas conhecer um conceito de fé. Isso é importante, nós termos isso bem claro e bem definido dentro do nosso coração. Então, o nosso desafio na semana passada, eu disse isso, é viver por fé. Não apenas conhecer a fé, mas fazer da fé o nosso objeto de vida. Fazer da fé, essa descrição da fé, se tornar uma realidade nos nossos passos, tornar uma realidade na nossa caminhada, se tornar uma realidade naquilo que eu e você estamos fazendo, vivendo e construindo através da nossa vida. Mas também na semana passada, nós falamos uma segunda verdade, e destacamos que a fé, ela honra a Deus. A fé honra a Deus. E aí o texto que foi citado ali de exemplo, o texto não vai entrar porque nós já lemos na semana passada, mas fala do exemplo de Abel, que o Abel ofereceu um sacrifício excelente, um sacrifício que foi mais aceitável do que o seu irmão Caim, e ele foi tornado justo por causa disso, porque ele obedeceu. Ele entendeu que o derramamento de sangue daquele sacrifício estava simbolizando a redenção da sua própria vida, e aquilo era um sacrifício agradável a Deus. E aquilo ali já estava fazendo uma prefiguração, uma tipificação daquilo que Jesus viria a fazer. Né? Jesus viria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eu e você, então, através do agora, do derramamento de sangue de Jesus, pudéssemos nos tornar justos, pudéssemos ser justificados, pudéssemos, então, receber, vamos dizer assim, o carimbo de que a nossa conta com o pecado foi paga através de Cristo. Então, e é interessante ainda notar que a palavra sacrifício, ali que está sendo usada em Hebreus 11, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 12, perdão. Romanos 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, esse sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, é o sacrifício que honra a Deus. E a minha vida e a sua vida precisa honrar a Deus nessa esfera, nesse dinamismo do sacrifício. Hoje é óbvio, você não vai mais matar um animal, você não vai mais, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito, mas isso não significa que a minha vida e a sua vida tenham permissão para viver no pecado, isso não significa que a minha vida e a sua vida não devem honrar a Deus através das nossas ações. Então, a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma vida que não para no sentido de agradar a Deus em todas as minhas ações, os meus relacionamentos, os meus pensamentos, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, tudo aquilo que diz respeito à minha vida é agradável e aceitável a Deus. Então, basicamente foi isso que nós falamos na semana passada. E hoje eu quero continuar a partir desse ponto. E quero destacar mais duas verdades muito importantes que eu e você precisamos saber nesse ensaio sobre a fé. Então, aquilo que hoje é o primeiro lugar e que seria em terceiro lugar, a terceira verdade que nós vamos destacar a respeito da fé, é o seguinte, é que a fé é comunhão plena com Deus. Vou repetir. Fé é comunhão plena com Deus. É interessante parar para pensar nesse conceito de comunhão plena. Porque não é apenas um relacionamento superficial, mas é um relacionamento profundo. Eu consigo desenvolver uma vida de fé e consigo aprofundar a minha relação com Deus à medida da minha fé. À medida que eu creio, à medida que a minha fé ela é colocada em ação. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. E a convicção de fatos que não se veem. Mas ao mesmo tempo, essa fé me ajuda e ela gera um combustível dentro de mim, para que eu e você possamos olhar para a nossa trajetória, a nossa caminhada de vida, e nós então aprofundarmos esse relacionamento com Deus.
Porque olha só que interessante, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 5. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Antes de ser levado, obteve bom testemunho de que havia agradado a Deus. Presta bem atenção nisso. Agora, olha o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. É interessante como a palavra de Deus ela se completa. Muitas vezes a gente lê esse texto do versículo 6 de Hebreus de uma forma isolada e a gente fala, e não está errado de falar isso, que uma vida de fé agrada a Deus. Mas quando nós olhamos o que Enoque está, a descrição que aparece no versículo 5, falando a respeito de Enoque, a coisa não é apenas agradar a Deus, a coisa é relacionar-se com Deus. O que uma vida de fé pode produzir na vida da pessoa que aprofunda a sua relação e o seu relacionamento com Deus. Essa é a chave, é esse o ponto. Porque uma vida de fé, ela não só vai agradar a Deus, mas um relacionamento profundo com Deus não só vai agradar a Deus, como vai gerar uma vida de fé. Porque não tem como eu me relacionar com Deus se eu não crer que Deus existe. Isso pode parecer muito óbvio, mas é uma realidade real e verdadeira nas pessoas, desculpa a redundância aqui, porque muita gente apenas crê que Deus existe, mas não se relaciona. Existem pessoas que vivem crise de fé, porque elas sabem e têm um entendimento intelectual de que existe uma força que rege todo o universo, que existe uma força maior do que todo mundo, mas eu não me relaciono com ela. E o fato de eu não me relacionar com ela me leva para um caminho em que eu construo apenas uma carcaça de vida, mas eu não aprofundo aquilo que eu sou. E não se assuste com o que eu vou dizer. Todas as religiões ao redor do mundo, eles têm fé. O muçulmano tem fé, o budista tem fé, o hinduísta tem fé, o espírita tem fé, o católico tem fé. Eles creem naquilo que está à sua frente, mas é uma fé intelectualizada. Mas o que a palavra de Deus aqui está nos chamando é para uma fé de relacionamento, uma fé que aprofunda a sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada com o Senhor, porque é essa fé que vai agradar a Deus. Não é apenas um conhecimento que eu sei que existe uma força maior, não. Mas é uma fé que gera vida na minha vida, onde eu reproduzo o estilo de vida, onde eu reproduzo a vida de uma pessoa, onde eu reproduzo o caráter, os princípios, a santidade, a consagração. E então a minha vida de fé, ela passa a agradar a Deus, porque o Senhor vai me recompensar à medida que eu me relaciono com Ele. E essa recompensa não é uma recompensa material, mas é uma recompensa espiritual, onde eu encontro descanso, onde eu encontro paz, onde eu encontro uma vida que vale a pena, onde eu vivo uma vida justa e piedosa diante de Deus, onde todas as coisas são transformadas, porque a partir desse momento eu estou vivendo para agradar única e exclusivamente o Senhor. Eu espero que você esteja entendendo o que o Espírito Santo está falando com você nessa manhã. Porque o exemplo que foi citado aqui, de Enoque, era uma vida de comunhão plena. A vida de fé de Enoque agradou o Senhor. E volto a frisar, esses três personagens que foram citados aqui, não tinham o conhecimento, vamos falar assim, de Deus que eu e você temos. Porque eles são antes de Abraão. Eles são antes de Abraão. É interessante isso. Eles não tinham uma revelação do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eles não tinham uma revelação como, por exemplo, o povo de Israel teve no deserto, de todas aquelas maravilhas que Deus fez através de Moisés, para confirmar que eles eram a nação escolhida de Deus. Eles não tiveram uma revelação da presença do próprio Jesus ensinando a respeito das coisas que diziam respeito ao Antigo Testamento e à lei de Deus e à palavra de Deus, como os discípulos tiveram.
Eles não tiveram o Espírito Santo como eu e você temos hoje, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, e nos guia a toda a verdade, como Jesus fala em João 14. Mas eles tinham uma fé que agradava a Deus. E o Enoque aqui em questão foi um cara que viveu muito próximo do pós-queda, e ele cria e agradava a Deus com sua vida. E se é verdade, e eu creio que é, o que está escrito no Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que busca a Deus é necessário crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Ele creu e foi recompensado. E sabe qual foi a recompensa de Enoque? Ele não experimentou a morte e foi arrebatado. Enoque estava, de repente não estava mais. Porque aquele cara estava agradando tanto a Deus com a sua vida, e me perdoa a expressão que eu estou usando aqui, mas é só para a gente entender que Deus olhou para ele e falou assim: esse cara não pode ficar na terra não, vem cá Enoque. E trouxe Enoque para ele. Gênesis capítulo 5, verso 24, a palavra de Deus diz assim, acompanha esse texto. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Enoque andou sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Você percebe a profundidade da vida de fé? Agradar a Deus com a nossa vida de fé gera recompensa, como eu acabei de falar. Paz, cura, restauração, descanso, alívio, esperança. Mas quem não vive essa vida de fé não entende isso. Quem não vive essa vida de fé que agrada a Deus, essa comunhão plena com Deus, porque a fé, ela vive essa comunhão plena, essa vida de comunhão plena. Quando acontecem as situações da vida, a primeira coisa que faz é esbravejar contra Deus, porque não tem fé, porque não acha descanso, porque não tem alívio, porque a sua vida está pautada apenas na desgraça e não naquilo que Deus pode fazer. Mas Deus está dizendo para você de uma maneira muito especial nessa manhã, para você que está nos assistindo através desse vídeo. Deus deseja que você o agrade com a sua vida de fé. É fé. Não é o que você pode dar para Deus, não é o que você pode fazer para Deus, não é a sua capacidade humana, é uma vida de fé. Uma vida de fé que leva para uma comunhão plena. Uma vida de fé que aprofunda o seu relacionamento com Deus. Uma vida de fé em que não existe nenhum outro sentimento no nosso coração que não seja o de agradar a Deus. E aí eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos qualquer coisa por essa pessoa. Porque nós queremos agradar essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Se eu e você de fato amamos a Deus, nós precisamos agradar ao Senhor. E nós agradamos ao Senhor com uma vida de fé, uma vida que leva a uma comunhão plena, uma vida que leva a um relacionamento profundo com Deus. Eu oro para que o Espírito Santo revele essa verdade ao meu coração e ao seu coração, irmão, em nome de Jesus. Para esse momento que nós estamos vivendo agora, nós precisamos de uma vida de fé, de uma comunhão plena. Nós precisamos de um relacionamento profundo com Deus. Mas tem uma quarta verdade aqui. A quarta verdade que eu quero explicar e quero finalizar com isso nessa manhã, é que a fé traz a revelação de Deus. A fé traz a revelação de Deus. Interessante que a fé ela age como antecipador, ela honra a Deus, ela é uma vida de comunhão plena.
Mas a fé também traz a revelação de Deus. Porque à medida em que eu creio e vivo uma vida de fé, porque Ele é um antecipador da ação de Deus, a partir do momento que eu honro a Deus com a minha vida, porque eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando eu entendo que eu preciso ter um relacionamento profundo com o Senhor, então a minha fé vai agradar a Deus, isso vai criar um quadro para que Deus se revele a você, para que Deus se revele a mim. E é interessante que quando essa relação se aprofunda, essa revelação de Deus não é que você vai ficar sabendo de coisas que vão acontecer na vida dos outros, coisas que vão acontecer no futuro. Pode até ser. Mas essa revelação ela tem um outro direcionamento. Porque olha só, Hebreus capítulo 11, verso 7, a palavra de Deus diz assim, acompanha o texto aí. Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar a sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha só que interessante. Pela fé, Noé foi instruído sobre o que Deus faria por causa da maldade humana. Interessante que quando você entra no capítulo 6 de Gênesis, você observa, olha como é que as coisas são. No 5 fala do arrebatamento de um cara que andou com Deus. Depois no 6 já entra falando que a maldade se multiplicou. Que a perversidade tomou níveis assim absurdos. E aí então Deus instrui Noé a fazer uma coisa para salvar a sua família. Mas o mais interessante nessa história é que, segundo os relatos históricos, arqueológicos aqui dessa época de Noé, não existia chuva. E aí então Noé está construindo a arca, as pessoas chegam para ele e falam assim, por que você está fazendo isso aí? Noé fala, porque Deus falou que vai chover. Os caras vai o quê? O sistema, segundo alguns estudiosos dessa área, que a terra era regada com um orvalho muito grosso, muito espesso. Então esse orvalho caía à noite, e quando amanhecia o dia, esse orvalho penetrava a terra e regava a terra. Diz que o orvalho era extremamente espesso, era como acontecia no primeiro jardim, lá no Jardim do Éden. As pessoas não sabiam o que era tempestade, não sabiam o que era chuva, não sabiam nada disso. Mas é interessante que o Noé confiou na orientação divina. Mesmo que ele não tivesse todas as informações do que seria, como é que Deus ia fazer aquilo, ele confiou, porque Deus falou, faz a arca e deu as medidas para ele. E ele fez. Como eu falei, o Noé não sabia nem o que era chuva, mas ele obedeceu. Irmãos, quando se vive por fé, Deus se revela, Deus mostra os seus propósitos, Deus nos direciona. Agora, qual que é o sentido da revelação na palavra de Deus? Tem dois aspectos importantes, é predizer algo do futuro, que isso, biblicamente falando, se encerra em Apocalipse, essa revelação. Mas o ofício do profeta, o ofício da revelação de Deus, ele continua. E normalmente ele vem em 3 esferas, ele vem na instrução, na exortação e no consolo, como o ofício profético. A instrução para quê? Para ela nos direcionar aquilo que é a vontade de Deus. Lembra no texto que nós acabamos de ver de Hebreus capítulo 11, no verso 7, que fala que Noé, debaixo da orientação divina, ou seja, Deus instruiu. Ali era a instrução para construir algo. Mas hoje, através da palavra de Deus, nós temos a instrução de Deus para viver a vida. E a revelação de Deus vai nos instruir no que nós precisamos e devemos fazer. Mas também a revelação, ela tem um ofício de exortação. E uma definição bem simples do que é exortação, é que a exortação ela chama para a realidade das coisas. Tira você de um pensamento que não tem nada a ver com o que está acontecendo no momento, naquele lugar, e aí então te chama a atenção para a realidade de vida que você está vivendo. Para a realidade de vida fora da vontade de Deus. Então, se você está numa prática que não agrada a Deus, a exortação vem para dizer, o caminho não é esse, é esse. E também, o terceiro ofício da revelação, é que ela vem acompanhada de consolo. Um consolo para gerar esperança, expectativa na ação de Deus. Para dizer para você assim, olha, tudo bem que está tudo ruim agora,
Mas não perca, porque Deus vai fazer isso, isso, isso e isso na sua vida, através da palavra de Deus, através das promessas de Deus, através da esperança que a palavra de Deus gera em nossos corações. E aí eu preciso perguntar para você, se nós pudéssemos quantificar a revelação de Deus em nossa vida, qual seria o grau dessa revelação em nossos corações? Sabe por quê? Porque Deus se revela a um coração que tem fé. Nós temos experimentado essa revelação? É uma pergunta que você precisa responder. Se não temos, então busque o Senhor. Fale com Ele. Se existe uma ausência de fé no seu coração, em nome de Jesus, fala para Deus. Porque tem um texto lá na palavra de Deus, em Marcos capítulo 9, que o menino estava... ele estava possesso pelo Espírito Maligno, se não me falha a memória. E aí então, Jesus fala que tudo era possível que crer. E aí então ele responde para Jesus assim, olha, eu creio que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque lembra que eu falei agora há pouco, que às vezes até nós temos uma fé intelectualizada, que nós cremos que existe um Deus grande, mas nós não vivemos essa fé, nós não usufruímos dessa fé. Então eu e você temos que ter sabedoria e pedir para Deus a fé. Tem um texto, a palavra não está aqui no nosso telão, nem na projeção para você em casa aí, mas Lucas capítulo 17, verso 5, o texto da palavra de Deus diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Você pode pedir fé ao Senhor. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós podemos pedir que o Senhor acrescente a nossa fé. E quando nós pedimos para o Senhor para aumentar a nossa fé, nós precisamos reconhecer que talvez a nossa fé não tenha a revelação que o Senhor deseja que nós tenhamos. Que talvez a nossa vida de fé não tenha uma comunhão plena com Deus. Que talvez a nossa vida de fé não está honrando a Deus. Que talvez a nossa vida de fé não está vivendo uma vida como antecipador da ação de Deus, no sentido de que eu estou vivendo a fé, aprofundando o meu relacionamento com Deus. E aí então eu e você precisamos dessa revelação. Porque, irmãos, a fé ela não se explica. A fé se vive nessa revelação de Deus. O que você quer? Quer construir uma vida de fé? Eu digo para os irmãos que já fazem 3 semanas que eu estou degustando esse texto de Hebreus 11. E cada vez a coisa parece que aprofunda mais. Ministério de Louvor. A fé ela tem esse poder de ação na vida de quem anda com Deus. Quero citar um pensamento aqui para finalizar. Não está no telão, só escute. Diz assim que uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem foi um sinal de que uma grande chuva iria cair. A fé faz isso. Enxerga possibilidade em meio às impossibilidades. Vou repetir. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem foi o sinal de que uma grande chuva iria cair. A fé faz isso. Enxerga possibilidade em meio às impossibilidades. Nós precisamos dessa revelação de Deus. Nós precisamos ter uma comunhão plena com Deus. Nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos crer que Deus está agindo. Mas isso vai acontecer através de uma vida de fé. De confiar que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. De crer que Deus tem vitória para uma vida de fé genuína e profunda na vida dele, na presença dele. E eu quero convidar você neste momento a buscar o Senhor, fazer com que seu coração experimente essa alegria e essa profundidade de uma vida de fé. Eu estou desejoso disso, irmãos. Não estou dizendo que eu sou 100% nisso que eu estou falando para vocês, não, porque essa palavra foi para mim, primeiramente. Eu preciso de mais fé. Eu preciso urgentemente dizer para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E se você é parecido comigo nisso, eu quero convidar você a fazer essa oração também nessa manhã. A fazer a oração neste domingo. Essa oração neste domingo. Senhor, aumenta-nos a fé. Amém?
Vamos cantar mais uma vez essa canção? E que essa vida de fé possa explodir em nosso coração, como uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena, uma vida que agrada ao Senhor. Cante. Confio só em ti, tu és minha esperança, sozinho não estou, contigo vou chegar. Hoje decido crer, além das circunstâncias, pois o que Deus falou irá acontecer. Sei que tua voz é a certeza do meu milagre. Não vou me calar, preciso te ouvir, Senhor. Eu vejo Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém ver. Eu ouço sua voz me dizer: te dou hoje a vitória da fé. Eu vejo Deus vem me socorrer. Eu creio, mesmo se ninguém crer. Eu ouço sua voz me dizer: te dou hoje a vitória da fé. Te dou hoje a vitória da fé. Te dou hoje a vitória da fé. Se você que está em casa tem sentido que Deus falou com você nessa manhã, e que você precisa mais dessa fé, que você precisa que o Senhor aumente a sua fé, eu quero pedir que você nesse momento coloque a mão sobre o seu coração, como eu estou fazendo aqui, porque eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. E vamos falar com Deus. Pai Celestial, eu quero neste momento, junto com os meus irmãos, pedir ao Senhor: aumenta-nos a fé. Precisamos, ó Deus, desesperadamente do Senhor agir em nossas vidas. Precisamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos de uma vida de comunhão plena. Precisamos de uma vida que honra o Senhor. Precisamos da revelação do Senhor sobre nós. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, e que o Senhor esteja, ó Deus, agindo para que essa fé que brota do fundo da nossa alma seja, ó Deus, o motivo do nosso louvor, da nossa adoração a Ti, e que a nossa vida agrade ao Senhor. Nos ajuda na nossa falta de fé. Aumenta-nos a fé, para que possamos, ó Deus, agradar ao Senhor e ter paz no coração, ser curado, restaurado, ter descanso em Ti, esperança renovada, porque é isso que o Senhor faz quando nós vivemos essa vida de fé. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Ó Espírito Santo, trabalha em nosso coração, para que possamos enxergar e viver essa vida de fé. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Viva essa semana uma vida de fé. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na minha vida e na sua vida, tá bom? Não esquece,
do nosso jejum. Daqui a pouquinho eu vou mandar o segundo dia, os motivos de oração do segundo dia de oração. Amanhã, 7h30, o Hora da História. E às 8 horas, a nossa live de oração, tá bom? E quinta-feira, o nosso trabalho lá na tenda da Copepar, em frente à Santa Casa. Que Deus te dê uma semana abençoada, cheia do amor e da graça de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.